E a matéria? Bom, a matéria é constituída por átomos. Nós estamos falando aqui da matéria ordinária. Existem 4 formas de matéria, né? Ou 4 modalidades de matéria. Temos a antimatéria, temos a matéria constituída por átomos, que chamamos também de matéria ordinária, né? Temos a matéria bariônica e a matéria negra. De forma que temos 4 modalidades de matéria. Eu estou falando aqui da matéria ordinária. Essa, a do nosso mundo. Ora, a matéria, então, ordinária, mas vamos chamar apenas de matéria, ela é constituída por átomos. De forma que tudo que nós temos, quer seja no estado gasoso, onde nós temos átomos formando moléculas, no estado líquido e, finalmente, no estado sólido. O fato é que a matéria se agrega. E essas interações são todas elas de natureza eletromagnética. E é isso que a gente vai procurar chamar a atenção agora, né? Então, nós temos basicamente 4 tipos, né, de métodos, ligações para formar a matéria ordinária. Eu vou falar disso muito rapidamente, porque estou querendo reforçar apenas, né, a natureza da interação eletromagnética dessas interações, né? Em primeiro lugar, nós temos ligações conhecidas como ligações covalentes, né? As ligações covalentes são as ligações que dão origem a moléculas. De forma que aqui estaremos falando, quando falamos de ligações covalentes, né, de ligações que dão lugar às moléculas. De forma que, para entender os gases, as moléculas que compõem os gases, precisamos entender a ligação covalente. Grosso modo, de novo, é uma ligação que tem tudo a ver com a interação eletromagnética, mas o que é importante entender é que as ligações covalentes são marcadas por uma característica, que é o compartilhamento de elétrons. Um átomo não rouba o elétron do outro, não tira o elétron do outro ou atrai o elétron do outro, mas 2 átomos procuram agir cooperativamente, de tal forma a compartilhar elétrons. Mas compartilhar para quê? É que a gente sabe que as estruturas mais estáveis, né, são aquelas com as camadas fechadas. De forma que esse compartilhamento visa um uso de elétrons pertencentes a átomos distintos, de tal forma a que o resultado disso seja equivalente a fechar uma camada. Então, eu tenho aqui um exemplo, né, envolvendo a molécula de hidrogênio, né? E, no caso da molécula de hidrogênio, nós temos 2 átomos de hidrogênio. Esse átomo tem um elétron, esse átomo tem um elétron e esse átomo tem também um elétron. Agora, é possível
fazer com que eles se juntem de tal maneira aqui, como aqui nós estamos falando da primeira camada, tem um elétron só, mas o ideal mesmo seria fechar essa camada, ter 2 elétrons. Então a forma de fazer isso é compartilhar. Então tudo se passa como esse átomo tivesse 2 elétrons na última camada e esse outro átomo tivesse 2 elétrons na última camada, como se. Mas na realidade nós estamos falando aqui de 2 elétrons, mas eles são compartilhados de tal forma a dar essa impressão, né, de estar fechando uma camada. Né? E a mesma coisa você pode pensar em relação à molécula da água e assim por diante. Né? Vamos agora a ligações iônicas, né, muito sólidos, né, são baseados nesse tipo de ligação. De que íons nós estamos falando? Ora, isso acontece principalmente para átomos que tenham um elétron na primeira camada, como o sódio, ou que tenham um elétron a menos na última camada, como é o cloro. Então, esses átomos, alguns deles gostam de ceder por empréstimo um elétron. Então, se comportam como íons nessas ligações. Outros estão querendo receber elétrons. Com isso, nós temos algumas ligações como se nós tivéssemos íons. Um íon do sódio e um íon do cloro. E a interação é eletromagnética pura, porque nós estamos falando aqui de forças eletromagnéticas, forças elétricas entre 2 íons. Então você pode ter este tipo de ligação. Finalmente temos um outro tipo de ligação conhecido como van der Waals. Né? Isso aqui é um tipo de ligação que é muito importante para entender a formação de líquidos. Né? Ora, nós temos aqui, por exemplo, um átomo, né? Por exemplo, mas pode ser até mesmo moléculas. Né? Com a aproximação entre elas, acaba acontecendo isso. A geração de um dipolo elétrico. As cargas se separam. E aqui um outro dipolo elétrico. Veja só, pelo fato de você ter distribuições de cargas elétricas, né, diferentes, você tem um dipolo e aqui um outro dipolo. Mas, veja bem, uma interação entre dipolos. Surge uma interação entre dipolos. Então, a ligação do tipo van der Waals é um tipo de ligação que envolve forças elétricas também. Mais fracas, mas forças de interação do tipo dipolo-dipolo. Finalmente, como é o caso da água, você tem essas ligações conhecidas como pontes de hidrogênio. Essa aqui é fácil entender, né, à luz da teoria quântica. Né. Esse aqui é um fenômeno, na realidade, quântico. Aliás, como esse caso aqui também, né, é quase tudo à luz, né, da teoria quântica. Né. Mas, no caso das ligações pontes de hidrogênio, eu posso aqui apresentar apenas uma pequena figura, né, levando em conta a molécula da água. Né. Tenho aqui representado
o átomo de hidrogênio e o oxigênio exibe uma grande afinidade eletrônica, de forma que ele atrai os elétrons deste átomo de hidrogênio e desse átomo de hidrogênio e acaba ficando ligeiramente negativo aqui, né? E é por isso que a água tem um momento de dipolo elétrico, né? Mas não é isso que eu estou querendo chamar a atenção, né? Ora, pense agora num oxigênio acima e um átomo de hidrogênio acima desses. Você tem agora uma interação eletromagnética entre essa parte negativa do oxigênio e a parte positiva do oxigênio. Entre a parte negativa do oxigênio e a parte positiva do hidrogênio. Isso permite esse átomo agarrar o átomo seguinte. Claro que não é uma linguagem científica muito adequada, falar em agarrar, mas muitas vezes é representado assim, né? É como se o oxigênio tivesse dois braços e o hidrogênio representasse duas pernas, de forma que essas ligações, você tem dois braços abraçando as duas pernas do átomo seguinte, né? É um tipo de ligação que foi entendida por último, há pouco tempo, na realidade. E quem entendeu esse tipo de ligação ganhou o prêmio Nobel, né? De qualquer maneira, temos aqui 4 tipos de ligações, né? Uma que é mais difícil entender, a ligação ponte de hidrogênio. É claro que tem a ver com a questão do hidrogênio, a facilidade que ele tem para ceder, né? Às vezes, né, em determinadas ligações, né, e se tornando então ligeiramente positivo, né? Mas de qualquer maneira temos aqui as 4 ligações, que são importantes para entender moléculas, para entender alguns sólidos, né, para entender líquidos e assim por diante. Agora, é claro que no caso de um sólido, por exemplo, você tem aqui os 4 tipos de ligações, só que comparecendo com uma importância, com intensidade menor de sólido para sólido, né? Mas existem muitos sólidos que são essencialmente iônicos, né? Ou seja, como o cloreto de sódio, o sal, por exemplo, né? Enfim, isso aqui foi uma tentativa de falar rapidamente sobre as ligações de átomos, dando lugar a toda a matéria.